Olá a todos da lista de transmissão. Hoje, 9 de junho de 2024, e agora são 18 horas e 23 minutos, Que eu dou início à gravação desse áudio aqui só para responder a pergunta das pessoas. A primeira pergunta é de qual forma ou de que forma eu fui levado, essa semana para Galamiaque. Bom, como eu tinha falado no áudio, eu tinha dado a certeza, de que seria através de um dispositivo, devido à minha ausência corpórea, atravessando, a equivalência do eixo Tember. Então, foi feito através do dispositivo. Então, o que aconteceu? Aquele dia, por volta das 20 horas e 14 minutos, eu encerrei a minha participação aqui no WhatsApp, Depois de ter mandado o áudio para vocês, vídeos da Tiquinha, vídeos meus. E ali eu fiquei nu, tranquei toda a casa, as gatas ficaram acuadas aqui dentro, e eu fiquei ali, no meio do jardim, perto de uma planta que eu tenho que chama cauda de raposa. E quando deu exatamente 20 horas e 30 minutos, sobreveio aquela luz forte, que eu sempre uso como comparativo, a luz de um refletor de shopping, né? Aquelas que ficam brilhando no céu de um lado por outro, mas porém de cima para baixo. E ali eu fui literalmente, abduzido, ou seja, eu fui flutuando até o núcleo da esfera, E não foi a mesma esfera que me levou no dia 23, de agosto de 2007, não foi a mesma. Foi uma esfera um pouco menor. Então, quando eu entrei dentro da esfera, o seu fundo, se fechou. Ali surgiu, uma cadeira, o que parecia ser semelhante a uma cadeira, para você entender. Não é uma poltrona, não é um sofá, é uma cadeira. Eu me sentei na cadeira e daí eu comecei a ver a casinha, de Matheus Leme ficando para trás, a cidade de Matheus Leme, o estado de Minas Gerais, né? O nosso continente, que é o continente americano, para quem não sabe, e saímos do planeta. Quando saímos do planeta, e por que eu estou falando no plural? Porque tinha uma pessoa comigo, junto nessa esfera. O que eu vi? Que o planeta ele é esférico, não é quadrado, não é plano, não é retangular, nem piramidal. Ele é redondo, ele é uma esfera, ele é esférico. E vi, como sempre, aquela podridão de satélites, satélites militares com ogivas nuclear, que são bombas de hidrogênio, satélites de telefonia, que no caso envolve internet, meios de comunicação, onde satélites, os satélites pretos, que são satélites negros, os black, eles são integrados às forças militares. Cada nação tem o seu, exceto o Brasil e países da América aqui do Sul e alguns países da América Central. E alguns países também ali do Oriente Médio, mais russo, asiático, que envolve ali Japão, Coreia do Sul, a Coreia do Norte não tem, aí vem ali Taiwan, tem, aí você tem ali no Oriente Médio ninguém, aí quando você chega ali na África, você tem o Egito, mas ele não é totalmente do Egito, ele é controlado pelos Estados Unidos, países da Europa, todos eles, exceto, a Bielorrússia e parece que é só, não, e a Bósnia. E a Bósnia que não tem. O restante, os outros países que compõem o bloco europeu, tem esse satélite
Black, que é um satélite de internet exclusiva. Nenhum hacker, nem ninguém tem acesso. Por quê? Porque ele foi feito com tecnologia extraterrestre. O que é isso? Tecnologia de naves e dispositivos deixados para trás em eras antigas. Então não se fala que é uma tecnologia alien. Como passou do tempo e milhares e milhares de anos, essa tecnologia estava sobre o solo e seres, né, benevolentes e maléficos concordaram em ceder essa tecnologia, fazendo a reversão para os núcleos do qual compõem o sistema de internet, que é totalmente diferente dessa porcaria que nós usamos no dia a dia. Então eu sempre me deparo com isso, com satélites black e satélites grey. O que é satélites grey? São satélites cinzas, acinzentados, certo? Esses são de telefonia, internet comum, né? Aí também TV, aquelas coisas todas. E outras plataformas militares como russa, estadunidense, canadense e o conglomerado europeu, que são plataformas que estão posicionadas, cada uma no sentido piramidal, sobre pontos do nosso planeta. Um exemplo, se o planeta ele é esférico, nós temos um eixo, correto? Então vamos colocar na sua imaginação que o planeta está na sua frente e você está vendo ele de forma horizontal e vertical, porque ele é esférico. Então, para quem está vendo do lado esquerdo, está uma plataforma, do lado direito, outra plataforma, e por cima da esfera, mais para um ângulo de 45 graus baixo, outra plataforma que chama plataforma de vigilância. Ali tem seres benevolentes, que foi muito falado por aquele cidadão, né, que se identificou como Corey Good, Corey Good, né? Então, essas plataformas é para controle das naves feitas por tecnologia reversa que sai de dentro do nosso planeta, da nossa atmosfera e vai para as luas de Júpiter, de Saturno, tá? De Plutão, de Urano, correto? Vai para Netuno também. Então, só é permitido essas viagens e quando tem reuniões entre confederados, ou seja, com toda a confederação do sistema, né, e dos sistemas vizinhos que se reúnem aqui. Existe, uma vez na vida, outra na sorte, autorização para essas mesmas naves, pilotadas por soldados híbridos e por seres híbridos que não são soldados, mas são engenheiros, a participar de reuniões em outros conglomerados, né, fora do sistema em que vivemos, correto? Mas existe um prazo para chegar e um prazo para retornar. Se passar desse prazo e eles retornarem, eles são destruídos remotamente, tá entendendo? E existe também algumas autorizações para fazer a prospecção de algumas rochas, né? De detritos de meteoro, para exploração de minério, para confeccionar algumas tecnologias que são usadas no nosso mundo e estão no nosso dia a dia, como os aparelhos celulares, o desenvolvimento das telas e outras coisas. E outras tecnologias que aqui eu não vou entrar em assunto. Então, quando eu saí, eu encontrei esses satélites, essas plataformas, e com essa mesma nave esférica, nós fizemos o salto através do arco que fica no lado oculto da Lua até Galamiak. Chegando em Galamiak, é todo aquele processo, né? Aquele planeta belo, com aquelas luas
e os outros planetas próximos, que a impressão que se dá é que você pode tocá-los com a mão. Passamos pós-atmosfera, eu não senti nenhum tipo de inércia, tá? Devido à tecnologia do dispositivo. E quando eu cheguei e pousamos em uma das plataformas, foi necessário eu usar aquele arco, né? Que se transforma em uma máscara, para que eu respirasse por alguns instantes, até que fosse aplicado em mim outra matriz, devido ao tempo que eu fiquei fora. Então isso foi equivalendo, né, na minha questão corpórea, mas não na minha questão energética. Então, a minha questão corpórea humana, nesse longo período que eu fiquei sem sair para fora do planeta, ela se sobrepôs à minha questão divina, que todos nós temos, tá? Descendo ali, fazendo uso da máscara, o ser que me acompanhou me deixou sozinho. Eu tomei rumo porque eu conheço os lugares que eu tenho que ir. Então utilizei um transporte, certo? Esse transporte eu usei ele sozinho, me conduziu até a casa de Agnichet. Lá estava a Gemeresh, né? E ali eu tive, né, algumas tratativas com ela. De lá fomos até as rainhas e os reis de Sírios, tá? Que comandam todo o conglomerado ali de Sírios, lembrando que é Sírios A, que comanda Sírios B, C, D e E, tá? Que ainda o E vai ser divulgado ainda pela NASA. Dali, eu e a Gnachete, eu já podendo respirar, passando pelo processo genético para retardar o que foi avançado na minha carne genética, na minha genética carnal, corpórea, fomos para Arcturus. Aí sim, junto com a Gnachete, foi feito o salto. O que é isso? No abrir e piscar de olhos, ela me transladou até o planeta Arcturus. Lá me encontrei com Arnetoliel, tive uma reunião com eles, certo? Então, durante todo esse processo de viagem, as informações fora do nosso mundo, em outras dimensões, em outras realidades, eu passei por essas atualizações. Dali, eu, Agnachete, Arnetoliel e Caru, que estava inclusive em Arcturus, nós fizemos um salto para uma das luas de Arcturus, que eu já falei dela para vocês, né? Que é uma lua laboratorial onde se faz vários experimentos, né? Para poder espalhar essa semente em mundos que foram criados, mas são inférteis, porque são mundos artificiais, igual eu já expliquei nos meus áudios. Então, dessa lua, eu, Agnachete, Arnetoliel e Caru, nós fomos para Kank. E chegando em Kank, todo mundo sabe como funciona, aquela extensa plataforma, até o complexo piramidal no meio do deserto. Além dali, não existe nenhuma outra construção, mas no céu existe as esferas que captam a umidade, mesmo sendo um deserto, transforma em partículas, lança por dentro de veios energéticos através do complexo piramidal que vai para o subterrâneo, porque a cidade deles, como eu falei para vocês, né, de Atilil, é subterrânea. Então passamos por aquela grande porta, descemos por aquela grande plataforma e ali tem toda uma biodiversidade que eu já mencionei para vocês quando pela primeira vez eu estive lá, e o próprio Atilio, quando sacerdote, me passou todas as habilidades de como dobrar a água, a terra, o fogo e o vento.
né? Eu até dei referência para vocês na época de um desenho muito famoso chamado Avatar, a Lenda de Aang. Só que ali vai muito mais além disso. Por quê? Porque eles, na sua essência, receberam autorização para que eu aprimorasse a minha intimidade com o Espírito, com E maiúsculo. E ali me foi dado autorização e eu fui aceito pela consciência daquele planeta e do nosso planeta. Então, por isso que eu tenho essas habilidades com a água, com a terra, com o vento, com o fogo, né? E que você que me ouve tem a mesma coisa. Porém, infelizmente, algumas coisas em nós, no caso em vocês, ainda estão bloqueadas por acordos que foram feitos através de negociatas pelos nossos antepassados, correto? Estando ali em Kank, resolvi o que tinha que resolver, fomos para Alaner. Chegando em Alaner, estava eu, Agnachete, Arnetoliel, Caru e Atilio. De Alaner, nós fomos para a reunião na lua de Júpiter. E ali estavam os representantes dos governos de superfície e os seres reptilianos Anunnakis que ficaram para trás e que são maléficos, porque os benevolentes são aqueles que estão dormindo em um sono de hibernação até cumprir os seus dias, igual eu falei para vocês. E nessa reunião também estavam alguns Aquirins que puderam sair da Antártica e ir até essa reunião. E ali, novamente, foi discutido os tratados entre a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, entre Israel e o Hamas, onde eu já expliquei para vocês que tudo isso é um teatro, mas é um teatro que leva vidas inocentes, igual eu expliquei para vocês. Então eles têm que cumprir essa agenda, certo? De guerra, rumor de guerra. Por que guerra e rumor de guerra? Porque o livro que foi deixado aí, chamado Bíblia, tem um livro chamado Apocalipse, que em outras palavras, em tradução grega, é revelação. Então eles têm que cumprir toda aquela máquina de acontecimento prevista por eles mesmos e montado por eles mesmos desse livro, para que toda pessoa bitolada, ignorante, fala, olha, está cumprindo os dias, Jesus está voltando, mas não. O livro, ele foi deixado todo semeado em partes, onde foi ajuntado. Igual eu expliquei para vocês. Toda a história com H maiúsculo, de Gênesis até Malaquias, ela foi deturpada. Só que no período de cada livro, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, Rute, Provérbios, Primeira Reis, Segunda Reis, Cânticos, né? Juízes, todos esses livros, Jeremias, né? Isaías, todos esses livros, não estou falando aqui na ordem específica, são registros de acontecimentos onde raças antigas tiveram autorização de estar com aquele povo naquela época. Por quê? Se você pega a Bíblia, como eu já expliquei várias vezes, e você olha a pessoa de Deus que é mencionada ali, você vai ver que é um Deus que tem sentimentos controversos. Ele sente raiva, ele sente inveja, ele sente remorso. Por quê? Lá em Gênesis está escrito, para todo mundo ver. Então eu, na primeira pessoa, eu, o Senhor Deus, arrependi de ter feito o homem à imagem e à semelhança. Então significa que ele é falho.
o que significa que não é um Deus como o criador de todas as coisas. Aí você tem Êxodos. O povo é retirado da escravidão do Egito, que foi um fato verídico, né? Enlil tirou aquele povo das garras, né, de Marduk e levou aquele povo com ele para o deserto. E fala-se que o Senhor, entre aspas, foi tão benevolente que de dia a nuvem cobria a cabeça deles para que eles não se sentissem calor, e à noite a labareda de fogo que aparecia nos céus faziam eles seguir no deserto, quando na verdade era uma gigantesca nave alada. O que é uma nave alada? É uma nave discoide, tá? Com asas. Então, quando aquele povo olhava para aquela nave grande, eles falavam: ali está a morada do Deus justo, que é o Deus único. Por quê? Porque Enlil, né, ele se colocou no lugar de Javé, do Deus Todo-Poderoso, porque havia essa disputa naquela família, que também foi mencionado por Zacarias Sitchin, né? E à noite aquela nave brilhava como o sol e ainda conduzia aquele povo no deserto. Então é uma parte, correto? E as leis do Velho Testamento, adorar o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, é adorar o que veio do céu acima de todas as coisas, como ama a si mesmo. Por que usava essa referência? Porque se você ama algo que é você, a pessoa principal, que é o centro do seu universo, você vai amar alguém, que é o quê? Uma segunda pessoa. E quem é a segunda pessoa? É aquele ou aquela que você precisa para buscar apoio quando você está fraco. Então, por isso que foi corrompido isso. Então, se nós dermos a capacidade deles amar a eles mesmos, nós mesmos colocaremos dificuldades sobre eles e eles nos adorarão como refúgio e fortaleza. Entendeu? Como funciona a Bíblia? Estou aqui só simplificando tudo que eu falei de 2016 para vocês entenderem. Então, é essas reuniões, é esses seres que ditam as regras, exceto Enlil, porque Enlil está em Nibiru. Eaenk está em Nibiru. Marduk não existe mais. Inanna e outros estão em Nibiru, correto? Então, esses que ficaram para trás tomaram leito, ou seja, leito é o quê? Cama. Cama é referência de quê? De descanso. Então eles tomaram leito, descanso e deram continuidade usurpando as palavras de Arnetoliel, que é visto hoje como Jesus Cristo. Então, se você pega todo o Antigo Testamento até Malaquias, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, né, Primeira e Segunda Reis, aquilo ali são momentos que seres, outros seres, desciam do céu para também explorar a raça humana. Até que houve um basta. Esse basta foi em Malaquias. Por quê? Se você conversar com qualquer teólogo, e eu já estudei teologia, você vai ver que existe um período que muitos falam que é de 400 anos, mas na verdade foi um período de 600 anos que deuses, no plural e não no singular, não falava com os homens. Até que, quando veio Arnetoliel, né, ele veio para trazer o quê? Esperança e direcionamento. Concordam comigo? Então, você pode conversar com qualquer pastor que seja pastor e estudou, que houve um período em que, entre aspas, Deus, no singular, silenciou, quando na verdade houve a proibição da federação e da confederação do sistema solar de qualquer ser
descer do céu para a terra. Por quê? Porque era um período onde a raça vivente deveria colocar em prática aquilo que aprendeu, mesmo que fosse ruim, mesmo que fosse bom. E aí, um dos reis deveria descer, né? Como é o rei Galiedjon, que é pai, né, de Arnetoliel, e Arnetoliel pediu na grande assembleia da Superfederação para que ele viesse no lugar do pai. Por isso que existe aquele acréscimo, né, onde todas as vezes, né, Arnetoliel, abre aspas, Jesus, fecha aspas, dizia: Pai, a mim foi dado autoridade no céu e na terra. E se estou aqui, estou para fazer a sua vontade. Então, por isso que sempre Arnetoliel conversava com o seu pai, porque ele é um primogênito.